Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 3. Vamos iniciar no versículo 14, que trata sobre a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo fez esta oração. Os irmãos perceberam que ele tem o início desta oração fazendo um pedido ao Senhor, e a causa deste pedido, pela qual ele se ajoelhava diante de Deus para orar, era o tratamento que ele havia feito com respeito à vocação dos gentios, daqueles que não tinham a promessa que havia sido dada a Israel, mas eram as gentes, mas que agora no Evangelho do Senhor Jesus, a salvação se estendeu a todo homem, tanto judeu, quanto grego, quanto todo ser humano ficou sendo participante deste plano de salvação em Jesus Cristo. E ele tinha um ministério, ou seja, um dever combinado com Deus e com o povo, de tratar desta vocação ou desta extensão da misericórdia e graça do Senhor Jesus para com todos. E ele se considerava prisioneiro do Senhor Jesus, por causa dos gentios, do povo que não tinham a promessa que havia sido dada a Israel, mas que agora
pelo Evangelho se tornaram participantes. Então ele se considerava como um preso. E nesta prisão que ele tinha, que tanto pode ser de caráter espiritual, que ficou, porque todo preso fica contido dentro de um limite pequeno, que não pode ir onde quer, nem fazer o que quer, porque está detido. Ele se considerava tanto no aspecto espiritual, porque agora estava dentro dos parâmetros da graça do Senhor Jesus, quanto também material, porque muitas vezes esteve preso e um bom tempo esteve detido pelas autoridades daquele tempo. Mas, de qualquer maneira, ele anunciava, comentando com os irmãos de Éfeso, que eles tinham ouvido, se haviam compreendido realmente a dispensação da graça de Deus que o Senhor havia feito tanto com Paulo quanto aqueles irmãos, que era necessário que eles tivessem um pouco de atenção e consideração da grande obra que Deus fez, cuja obra estava nos outros séculos escondido dos homens, mas agora tinha sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, unindo os gentios como co-herdeiros de um mesmo corpo, junto com os demais que tinham as primeiras promessas, e agora em Cristo Jesus, através do Evangelho. E ele anunciou então a estes irmãos o cuidado que ele tinha, a dedicação que ele tinha na condição que ele estava sem total liberdade. Mas ele dizia que tinha sido feito ministro do Evangelho pelo dom da graça, que o Senhor fez aparecer nele segundo o seu poder. Não se considerava maior que ninguém, ao contrário, o mínimo de todos os santos. Ele tinha recebido de Deus o dom de anunciar a graça entre os gentios, através do Evangelho, e mostrar a todos as riquezas incompreensíveis de Cristo. É o que Deus fez conosco, irmãos, de trazer-nos também a participar dessas riquezas incompreensíveis que estão escondidas no Senhor. E ele tinha o cuidado de demonstrar a todos a dispensação deste mistério de Deus, que desde os séculos estava oculto em Deus, que tudo criou. Então ele falava assim que, mas agora, nos nossos dias, pela igreja, esta multiforme sabedoria de Deus, isto é, através do povo que Deus havia chamado nesta graça, quer sejam gentios ou não, que ele queria mostrar a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, esta sabedoria manifesta de muitas maneiras, de muitas formas, que são incompreendidas pelo ser humano, mas que agora, através da igreja, estava sendo conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez o Senhor Jesus, nosso Senhor. Irmão, isso aqui tem uma profundidade enorme. Ele queria dizer que eles deviam de considerar, os irmãos efésios, a grande obra que Deus havia feito, da revelação do Evangelho de Jesus Cristo, que eles alcançaram o conhecimento através das pregações que Deus dava ao apóstolo, de conhecer parte desse mistério que estava com Deus oculto, mas agora manifesto à igreja, ao povo, esta união de povos, para que, fazendo só um povo, como na consideração também do Evangelho, um corpo, como sendo também em outros lugares escrito a noiva que vai se unir em matrimônio com Jesus, o Filho de Deus. Figurativo, irmãos, esta formação deste corpo da igreja é a preparação da futura esposa do Senhor. Esse mistério escondido com Deus
e agora revelado. Então, os irmãos, vejam que interessante. Agora está sendo esta sabedoria que se manifesta de múltiplas formas, conhecida também dos principados e potestades nos céus. Quer dizer, que mistério é este tão profundo e interessante, que nem as potestades e os principados no reino celestial tinham conhecimento, mas está conhecendo agora através da igreja. Por quê? Porque a igreja que está sendo formada, ela, primeiro que foi desfeito o corpo do pecado, e a nova criatura recebeu então, irmãos, a natureza divina, o que não tinha. E o Espírito de Deus veio habitar no corpo desses reconciliados com Deus. E esta obra incompreensível faz com que agora, diretamente de Deus, se manifeste a nós os mistérios para a nossa salvação. E que há interesse, então, irmãos, dos principados e potestades nos céus em conhecer isso. Como é que funciona isto? O pecador, que Deus fez ele a imagem de Deus lá na terra, a imagem e semelhança, pecou, se destituiu da presença de Deus, e agora há esse movimento, e Deus diretamente vai habitar lá em cada um deles, e agora fala com eles, coisa que nós não conhecemos, e dele isso é retransmitido a nós. Como pode este mistério? É o tamanho da obra que Deus fez conosco, que nós também nem aqui temos condição de considerar isto, o tamanho da bondade e misericórdia de Deus. Mas Paulo ficou então tão interessado nisto, irmãos, e se aprofundou nesse mistério, que ele resolveu fazer uma oração por aqueles irmãos. Ele não conseguiu ficar quieto, ele podia falar: já falei para vocês que este mistério foi revelado aí, que aquilo que Deus manifesta para vocês, não manifestou para os grandes aqui dos céus, ele sabe agora através de vocês. Ele não se contentou só de dizer isso. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele orou por causa disso, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, tanto a família que está lá, quanto a família que está aqui, tem o nome de Jesus Cristo como Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, eu estou orando para que, segundo as riquezas da sua glória lá no céu, Ele conceda para vocês que vocês sejam corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior. Corroborados quer dizer confirmados com poder pelo Espírito no homem interior. Este pedido, irmãos, que Paulo fez, ele acontece conosco. O que Deus faz? Ele faz com que o poder do seu Espírito Santo dentro de nós coopere, ajude que este poder do nosso homem interior tenha condição de vencer o pecado e vencer o mundo. De outra maneira ninguém tem. Não é porque fomos libertos do pecado que nunca mais vamos pecar, cair e morrer no pecado. Não, a morte não tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque o Espírito Santo confirma dentro de cada um que nós somos filhos de Deus. Ele confirma: olha, você não peque, não caia no pecado, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Isto você precisa ter cuidado para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Porque se não tiver cuidado e perder a fé, Ele vai embora dos vossos corações. Então vocês tenham cuidado. E procure estar arraigados e fundados em amor. Nossas raízes nesta graça, irmãos, é como a raiz de uma árvore, que ela, quanto mais profunda, mais condição ela tem de crescer, e o vento não a arranca, porque ela está fundamentada e arraigada.
Assim é o homem e a mulher que, amando a Deus e através da fé, procure ser sempre confirmado com o poder do Espírito de Deus, suas raízes se aprofundam, ela cresce em amor e em virtude, e o vento do pecado e do maligno não consegue arrancá-la desta bendita graça. Para vocês poderem compreender perfeitamente, junto com todos os santos que tem, qual seja, aqui vem as dimensões de cada um nesta graça, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Vocês precisam conhecer isso e saber que quanto maior for a profundidade, maior condição você terá de aumentar a largura, o comprimento e a altura. Os irmãos, vejam este prédio que está aqui, esta enorme construção que existe aqui, está de pé durante 70 e tantos anos já. Por quê? Porque ela, 60, quase 70 anos, ela está de pé porque tem fundamento, tem fundação, tem raízes. Só que a fundação disso aqui ninguém vê, ninguém sabe quantos metros estão afundados os pilares, em que estão apoiados, qual é a resistência do solo que prende e agarra, de tal maneira que chuva, tempestade e vento nunca abalou este prédio. Assim é a tua vida espiritual. O solo onde você está é firme, mas precisa se aprofundar, porque cada um tem uma dimensão nesta obra, cada um tem um tamanho nesta obra, cada um cresce de um jeito que Deus tem múltiplas formas de fazer crescer, para cima, para os lados, no comprimento. Mas tudo isso depende da profundidade. E a profundidade nesta graça se resume no amor e na fidelidade a Deus e no poder do Espírito de Deus, que confirma dentro de nós que nós estamos servindo realmente a Deus. Se a pessoa não tem certeza que está na graça, não tem certeza que está fundamentada em Jesus Cristo, qualquer vento pode derrubar, mas aquele que está aqui ouvindo esta palavra pode dizer: Senhor, com todas as minhas dificuldades, as minhas fragilidades, mas eu sinto que as minhas raízes estão aprofundadas na fé e na graça e apoiadas na rocha que é Jesus Cristo. Eu quero crescer nesta graça. E para isto necessitamos então de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para uma finalidade. Qual é essa finalidade? Conhecer o amor de Jesus Cristo, que é muito maior do que todo o entendimento, para que nós nos enchamos de toda a plenitude de Deus. Deus, irmãos, que plenitude é completar, uma coisa plena, uma coisa completa. Deus está querendo completar o seu povo com aquilo que é dele. E aquilo que é dele em nós, irmãos, nos faz crescer para cima, crescer para o alto, e para isso precisa ter raízes. E hoje o Senhor manda esta palavra e nos dá a condição de aumentar as nossas raízes nesta graça, o nosso fundamento nesta graça, porque Ele quer fazer crescer em nós e aparecer a plenitude dEle. Então, ele dizia assim: então aquele que é poderoso para fazer isso, muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, se realmente opera. Então nós temos o dever de saber que poder está operando em nossa vida. É o poder da nossa inteligência, ou é o poder dos nossos conhecimentos, ou é o poder do nosso tempo de batizado, ou é o poder da nossa sabedoria humana, da nossa inteligência, da nossa forma de pensar, de nos conduzir, ou é o poder do Espírito de Deus que nos opera.
porque a operação do Espírito de Deus dispensa o conhecimento humano, dispensa a grandeza humana, a sabedoria humana, o poderio humano, o domínio temporal perante Deus não quer dizer nada. O que o Senhor opera em nós, quando há um coração humilde, sincero, e que abaixa a cabeça, não tem soberba, diante de Deus diz: Senhor, opera na minha vida, faça crescer em mim, aparecer a tua plenitude. E quem sabe nesta manhã, se houver comunhão, o Senhor possa fazer crescer em nós aquilo que é dele. É o poder de vencer o mal, o poder de vencer as tentações, o poder de vencer as dificuldades espirituais e terrenas também, para que ninguém se prostre, ninguém caia diante das coisas que se levantam, mas ao contrário, passa a tempestade, passa o vento, passa o mal e a pessoa está de pé no seu lugar. Glória ao nome do Senhor. E ninguém espere tempo bom, ninguém espere que estamos agora vivendo no mar calmo. Não, irmãos, tempestade acontece em qualquer momento, tempestade aparece a qualquer hora e não avisa, mas quem estiver firme na rocha, este não cairá. Bendito seja o Senhor. Então, os irmãos, vejam nos dias que vivemos, quanta gente já foi embora, quanta gente desistiu, quanta gente não alcançou nem um pedacinho da plenitude de Deus, mas a plenitude das trevas cresce, a plenitude do mal deste mundo cresce, das coisas vaidosas desta vida terrena crescem, e a pessoa vai minguando espiritual, e vai diminuindo as suas raízes. Vem o vento, vem alguma promessa de vantagem, vem alguma profecia que lhe promete alguma coisa excelente nesta vida terrena, larga da graça, deixa de servir ao Senhor, porque viu algo mais interessante. Mas aqueles cujos olhos estão enxergando e vendo além do véu, as coisas desta vida e as vaidades não te farão cair. Santo é o Senhor. E os dias vão se tornando difíceis, irmãos. Paulo havia comentado com os irmãos da Galácia, por causa da mutação que havia entre eles. Iam numa direção, de repente, por quaisquer heresias doutrinárias que apareciam, saíam do seu reto caminho e seguiam outra direção. Ele chegou até a dizer: vocês caíram da graça, entregando-se a essas coisas, as heresias de perdição, que deturpam a vossa fé e conduta, ao invés de crescer no conhecimento de Jesus Cristo, e também alcançar de Deus, que Ele faça crescer na vossa vida a plenitude dEle. Vocês estão se entregando às coisas desta vida, começaram pelo Espírito, e agora acabam pela carne. Mas bem-aventurado quem começou pelo Espírito, bem pequenininho, e agora está crescendo e crescendo. Glória ao nome do Senhor. E nós vamos crescendo até que a luz da alva resplandeça totalmente em nossa vida. Ninguém se deixe vencer por ventos contrários, irmãos. Ninguém se deixe vencer por vantagens e ofertas que podem encher os vossos olhos, mas entregue-se ao Senhor e diga: Senhor, confirma dentro de mim o poder que está em mim pelo Teu Espírito Santo. E quem sabe nesta manhã, aqueles que estiverem interessados em sair daqui, confirmados de que Deus está na tua vida e que você está firmado em Jesus Cristo, põe-te em comunhão agora neste momento. Pode ser que o Senhor confirme dentro de ti, que o seu Espírito te garantirá que você vai crescer nesta bendita graça. Aperto, desemprego, contrariedades da vida, falta de deslumbrar alguma coisa ou vislumbrar um futuro, não vê.
Mas em Jesus Cristo, procure ver agora pela comunhão. Se materialmente você quer ver as páginas futuras da tua vida e não consegue vislumbrar nenhuma coisa que te traga alegria e prazer de ver o futuro, põe-te em comunhão, que o Senhor pode abrir nesta manhã uma página da tua vida e você ver que teu futuro é brilhante nesta graça. Santo é o Senhor. E quem sabe nesta manhã o Senhor não te faça crescer um pouquinho mais e sair daqui dizendo: graças te dou, Senhor, porque os meus erros foram perdoados e eu me sinto livre para te servir. Irmãos, se Deus não confirma em nós com o seu Espírito Santo, neste ser interior que temos, ninguém aguenta. Nós cairemos, nós tropeçaremos. Mas aqueles que estiverem aqui nesta manhã ouvindo esta palavra, e o Senhor confirmar dentro de ti que Ele habita aí em espírito, força do mal não te derrotará, mas Deus nos fará em Cristo vitoriosos. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.